Fala, fiel. Mais um dia, mais um capítulo quente dessa novela que é o Corinthians. E olha, se tem uma coisa que mexe com o torcedor é quando até quem sempre foi contra começa a repensar suas ideias. Pois é, o assunto que parecia intocável agora começa a ganhar força até dentro da Gaviões. Isso mesmo, a maior organizada do Timão. O próprio presidente já deu sinais de que não descarta mais o modelo de sociedade anônima do futebol, a famosa SAF. Eu sei que isso divide opiniões, mas não tem como negar que o simples fato de gente tão influente no universo corintiano cogitar esse caminho já mostra como o clima anda pesado e como a paciência tá no limite. A torcida tá cansada. O clube carrega dívidas gigantescas, os bastidores estão sempre cheios de disputas internas, de vaidade, de gente brigando por espaço e por poder. E a pergunta que fica é: até onde dá para sustentar esse modelo? Até quando a paixão do torcedor vai ter que segurar as pontas enquanto os erros se repetem? É natural que esse debate ganhe espaço. Imagina, o Corinthians todo endividado, mas mesmo assim atrai interesse de investidores do mundo inteiro. Isso não é novidade. O clube pode estar cheio de problemas financeiros, mas continua sendo uma marca fortíssima, uma paixão que atravessa fronteiras e uma oportunidade de negócio que desperta olhares de muita gente grande. A real é que, se fosse uma empresa comum, ninguém se meteria. Quem iria querer assumir uma dívida bilionária de uma companhia quebrada? Mas como estamos falando do Corinthians, aí a história muda completamente. Todo mundo quer participar, todo mundo quer estar perto, todo mundo quer colocar o nome ligado ao timão. Essa é a força dessa camisa, é a grandeza que, mesmo nos piores momentos, continua chamando atenção. E é aí que o papo de SAF aparece. Alguns defendem que, se for para vender parte do clube, que seja em proporções gigantes, coisa de bilhões, nada de migalha. E claro, com gente competente, que saiba administrar, que entenda a importância da instituição. Muita gente fala que o ideal seria que corintianos ricos e empresários de peso se unissem e fizessem esse investimento. Já pensou? Uma parte do clube vendida por valores altíssimos, quitando as dívidas e ainda garantindo um futuro sustentável. Tem quem diga que nunca, em hipótese alguma, deveria se vender tudo, que o clube precisa manter pelo menos a maioria em mãos da própria instituição para não perder sua identidade. Mas que uma negociação parcial poderia, sim, ser a saída para mudar o rumo da história. E eu sei, esse tema mexe com a emoção da fiel. Por que não dá para colocar preço no Corinthians? Não dá para calcular em números o que essa camisa significa. Mas na prática, a realidade bate à porta. São bilhões em dívidas que pesam todos os dias. E quando se fala em bilhões entrando para estruturar o clube, quitar o estádio e ainda investir em um time competitivo, o coração começa a balançar. Até quem sempre bateu de frente com essa ideia já admite, se continuar do jeito que está, não dá mais. Enquanto isso, o ambiente interno continua sendo alvo de críticas. Vaidade de dirigentes, disputas políticas, aquela briga para aparecer mais na foto do que para resolver os problemas de verdade. É selfie com jogador, é disputa de camarote, é a busca por status. Só que o torcedor está cansado disso. O corintiano quer ver resultado em campo, quer ver profissionalismo nos bastidores, quer sentir orgulho da forma como o clube é administrado. Não é de hoje que a gente vê as mesmas figuras rondando o Parque São Jorge e repetindo velhos erros. A verdade é que quando até a organizada começa a admitir que pode ser hora de repensar tudo, é porque a situação chegou num ponto crítico. A Fiel sempre foi linha de frente contra qualquer possibilidade de transformação em SAF. Sempre defendeu o clube popular, do povo, independente de qualquer coisa. Mas agora, diante de dívidas impagáveis, de promessas não cumpridas e de um elenco que não consegue engrenar, até os mais resistentes entendem que talvez seja hora de conversar sobre isso. Não é aceitar de imediato, mas abrir a discussão. E o curioso é que, enquanto se fala de SAF, de dívidas, de bastidores, no campo a situação também ferve. Jogadores sendo cobrados, clima rachado no elenco e até pacto para não ir para a balada depois de derrotas. Sim, você ouviu certo. Parece piada, mas não é. Teve cobrança interna, dirigente chamando os atletas e pedindo bom senso.
O recado foi claro: perder e ainda aparecer em festa não dá. E isso dividiu o grupo, porque tem jogador casado que prefere manter a concentração e ficar em casa, mas também tem os solteiros que não abrem mão da liberdade. Resultado: rachadura no vestiário. Esse tipo de situação é reflexo do momento instável do clube. Quando o time ganha, tudo se ajeita, ninguém questiona muito. Mas na fase ruim, cada detalhe vira combustível para a crise. O torcedor não aguenta mais ver jogador sem foco, dirigente brigando por vaidade e o clube afundado em dívidas. E é nesse cenário que a palavra SAF, que antes parecia um palavrão para o corintiano, começa a ser ouvida com menos resistência. Porque se continuar do jeito que está, não tem coração que aguente. E se a parte política e financeira já traz dor de cabeça, no campo jurídico o Corinthians pelo menos conseguiu respirar um pouco. A Justiça do Trabalho manteve a decisão que já tinha sido dada lá em setembro e garantiu vitória para o clube na disputa contra o ex-treinador Vitor Pereira. Essa história se arrastava desde que o português deixou o time, cobrando valores pesados que, segundo ele, tinham a ver com direitos trabalhistas como férias, 13º e FGTS referentes aos 9 meses em que comandou o timão. A cobrança não era pequena, falava-se em mais de 7 milhões de reais. O ponto central é que o contrato assinado pelo técnico já previa que qualquer litígio deveria ser resolvido em instâncias esportivas, como a FIFA ou o Tribunal Arbitral do Esporte. E foi exatamente isso que a Justiça do Trabalho reconheceu, afirmando que não era o fórum adequado para julgar a ação. Na prática, a decisão extinguiu o processo sem nem entrar no mérito, ou seja, sem analisar se havia ou não valores devidos, apenas reforçando que o caminho correto seria outro. Essa vitória tem um peso importante porque, além de não precisar pagar nada, o Corinthians ainda verá o próprio treinador desembolsar dinheiro para cobrir os honorários dos advogados do clube, algo em torno de R$370 mil. Não é um valor que resolve a vida financeira, mas simbolicamente é relevante, já que mostra que o clube, pelo menos nessa disputa, não ficou de mãos abanando. O auxiliar do português também tentou seguir pela mesma linha, pedindo cerca de R$500 mil, mas recebeu a mesma resposta: a Justiça do Trabalho não era o local certo para esse tipo de demanda. E essa não é a primeira vez que o Corinthians tem que enfrentar ações judiciais de ex-treinadores. Parece até um carrossel, um ciclo sem fim. Cada técnico que passa, além de deixar uma marca esportiva, seja ela positiva ou negativa, também costuma deixar uma conta para o clube resolver depois. É salário atrasado, é direito de imagem, é multa contratual. Esse peso jurídico é mais uma camada do problema financeiro que a gente já comentou antes. E a vitória contra Vitor Pereira, embora seja um alívio, também serve de alerta para o futuro. Não dá mais para assinar contratos sem planejamento, não dá para repetir erros que só acumulam mais e mais processos. Enquanto isso, dentro de campo, o reflexo de toda essa confusão aparece na falta de consistência. O elenco, que já está pressionado por resultados, ainda precisa lidar com cobranças internas sobre comportamento fora das 4 linhas. O episódio das baladas foi apenas a ponta do iceberg. Teve reunião, teve bronca, teve pacto de não repetir certas atitudes, mas o estrago já estava feito. Alguns jogadores se sentiram expostos, outros entenderam como perseguição, e o clima ficou pesado. Quando um grupo começa a se dividir entre quem quer foco total e quem não abre mão da vida pessoal, a consequência é inevitável: queda de rendimento e mais tensão. E é nesse ponto que a discussão sobre SAF volta à tona. Porque não é só sobre dinheiro, é sobre gestão. Não adianta colocar bilhões se a mentalidade não mudar. O Corinthians precisa de uma estrutura que faça os jogadores entenderem o peso da camisa, que cobre disciplina, que planeje contratos de forma profissional e que não repita as mesmas velhas histórias de vaidade e improviso. O torcedor sente isso, percebe quando a seriedade e quando tudo é jogado para debaixo do tapete. A ironia é que mesmo com todos esses problemas, o Corinthians continua sendo objeto de desejo. Enquanto uma empresa comum quebrada ninguém quer assumir, o Timão, mesmo atolado em dívidas, continua atraindo interesse de investidores, de técnicos, de atletas. Isso é a prova da força da marca, mas também mostra como precisa ser tratada com cuidado. Porque qualquer decisão errada pode comprometer ainda mais o futuro.
No meio dessa bagunça toda, a vitória judicial sobre Vitor Pereira acaba servindo como uma rara boa notícia para o torcedor. Mas o que a Fiel realmente quer é ver o time em campo correspondendo, é ver os bastidores sendo conduzidos com seriedade, é sentir que o Corinthians está no caminho certo. De nada adianta ganhar processos fora de campo se dentro dele a história não mudar. O corintiano não se contenta com pequenas vitórias administrativas. Ele quer bola na rede, ele quer título, ele quer gritar campeão. E para isso acontecer, é inevitável que a diretoria, os conselheiros, a torcida organizada e todos os envolvidos encarem a realidade de frente. O clube precisa de transformação profunda. Se vai ser com SAF, se vai ser com algum outro modelo de gestão, se vai ser com uma união de grandes empresários corintianos, isso ainda está aberto ao debate. Mas continuar do jeito que está não é mais opção. O Corinthians não pode viver de improviso, de selfies com dirigentes, de baladas em meio a derrotas. O Corinthians precisa se reencontrar com sua grandeza. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Roger Guedes está de volta. Pelo menos é o que circula nos bastidores do futebol brasileiro nesta terça-feira. Fontes próximas ao Corinthians dão conta de que um acordo relâmpago foi fechado, reacendendo o sonho da torcida que há meses clamava pelo retorno do atacante. A negociação teria sido rápida e envolvido conversas discretas entre a diretoria alvinegra e representantes do jogador, culminando em um desfecho surpreendentemente veloz. O clima é de mistério. Oficialmente, o clube ainda não se pronunciou, mas a movimentação no CT e a presença constante de pessoas ligadas à gestão de Guedes indicam que a transação está praticamente selada. Quem acompanhou de perto garante que o atacante estaria sedento por reencontrar a cidade e a torcida que, na última passagem, viu suas melhores atuações com a camisa corintiana. Entre os torcedores, o burburinho já tomou conta das redes sociais. Hashtags e memes sobre a volta de Guedes pipocam em todos os cantos, e há quem já comemora a possível recuperação de um ataque que, nas últimas partidas, deixou a desejar. O camisa 7 é conhecido por sua velocidade, habilidade e faro de gol, características que, se mantidas, podem transformar o setor ofensivo do Corinthians em uma verdadeira ameaça aos adversários. No entanto, a cautela é aconselhável. Histórias de acordos relâmpago nem sempre se concretizam como imaginado. Mas a expectativa é palpável, treinadores e jogadores do elenco já se preparam para a chegada do atacante, e torcedores não escondem a ansiedade por uma confirmação oficial. Rumores indicam que detalhes contratuais estariam sendo ajustados e que uma coletiva de imprensa pode acontecer ainda nesta semana. Enquanto a diretoria mantém um silêncio estratégico, a imprensa esportiva observa atentamente cada movimento. Se concretizado, o retorno de Roger Guedes não seria apenas um reforço técnico, seria um forte apelo emocional para a torcida, um recado claro de que o Corinthians quer reforçar seu protagonismo dentro e fora de campo. E, se o burburinho for verdadeiro, os próximos jogos prometem cenas de festa e expectativas renovadas em Itaquera. Entre rumores, expectativas e apostas, o que se sabe é que Roger Guedes pode estar prestes a escrever um novo capítulo em sua história com o Corinthians. E para a torcida, isso, mais do que qualquer confirmação oficial, já é motivo suficiente para sonhar alto. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!